missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se... Quarto encontro. Jesus forma discípulos missionários. Irmãos e irmãs, bem-vindo a este encontro da campanha da fraternidade. No encontro de hoje iremos refletir, meditar e rezar sobre o tema do chamado ao discipulado, que em primeiro lugar passa pelo caminho de receber de Jesus todos os ensinamentos que necessitamos para seguir. Ao ensinar os discípulos e discípulas, Jesus demonstra que conhece as Escrituras na sua forma literária, mas também na sua originalidade e oralidade, pois é capaz de diálogo com as pessoas, fazendo citações e alusões à lei e dos profetas com muita frequência. Ele tinha uma pedagogia singular. Jesus ensinava como deve ser a relação filial entre aquele que reza e o Pai que está no céu. Nas parábolas que narrava, Jesus apresentava metáforas, comparações, provérbios, contrastes, enigmas, paradoxos, similitudes, todas com o objetivo de mudar as concepções, provocar uma autorreflexão sem desafiar as pessoas diretamente, caminho que promove a conversão de vida. Às vezes, ele utilizava o questionamento: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Buscava assim criar condições para despertar nos corações das pessoas o desejo de apreender, sobretudo as verdades mais importantes para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. Isso só é possível à medida que Cristo, que nos liberta do egoísmo, for tudo em todos. Hoje realiza-se essa escritura que vamos ouvir. Vamos com atenção localizar o texto de Lucas 4, capítulo 14 a 22, na Bíblia, como um ensinamento para nós hoje. No Evangelho segundo Lucas, temos os primeiros ensinamentos de Jesus na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério público. Proclamando um texto retirado do profeta Isaías, Jesus anuncia o programa de sua missão salvífica. Tudo o que ele ensina e realiza está em conformidade com as Escrituras. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lucas 4, versículos 14 a 22. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava na sinagoga deles e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos,
para dar liberdade aos oprimidos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? O Evangelho por diversas vezes menciona que Jesus ensinava com autoridade e sua pedagogia se difere de todos os outros escribas e fariseus, porque ele conhece as Escrituras em profundidade e as atualiza na sua pessoa, no seu modo de agir. Sua autoridade vem de profundo conhecimento daquilo que diz que é a sua própria prática de vida. Segundo o costume do tempo de Jesus, o lugar de ensinar era na sinagoga e no templo. Naturalmente, sentado em um lugar mais elevado, Jesus também ensina na montanha, na beira dos lagos, em casas, à beira do poço, no caminho, por todos os lugares por onde andava. Ele não ensinava apenas com palavras, seus ensinamentos também relacional e da sua proximidade desperta o discernimento de seus interlocutores. Não pede oportunidade de ensinar. Hoje realizou-se essa escritura que acabamos de ouvir. Contemplando Jesus que ensina com amor e autoridade, vemos que sua pedagogia consiste em ensinar, levando em consideração toda a realidade que cerca as pessoas com as quais se encontram. Ele respeita o tempo, a experiência, a mentalidade, as concepções que as pessoas tinham. Ele é paciente no ato de ensinar, demonstra interesse por aquilo que o outro traz para o diálogo. Sabe escutar e apontar caminhos. Ele é fiel às verdadeiras tradições que ajudam a comunidade dos discípulos a manter sua identidade religiosa e cultural e dá segurança no caminhar. O que este texto me faz dizer a Deus? A apresentação de Jesus pelo evangelista Lucas, citando um texto de Isaías, revela a convicção de seus discípulos que ele atuava sobre a ação do Espírito Santo e que acompanha em todos sua existência, desde a concepção no seio de Maria até sua ressurreição com o cumprimento de sua missão que culmina no Pentecostes. Assim como o Espírito Santo acompanha Jesus em sua missão, também acompanhará aqueles que o seguem até o fim dos tempos. Com o coração de discípulos, rezemos. Bendize minha alma ao Senhor e todo o meu ser ao seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos das influências negativas de uma cultura que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidade eclesial e missionária, nas escolas, nas universidades, em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor.
Permiti que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajudem a educar e a servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo que dá a vida. Amém. Amém. Abençoe-nos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.